Voltei. Vamos lá, gente. Um outro tipo de vegetação que nós temos aí é que eu já comentei com vocês anteriormente, que é a floresta amazônica. Que esse extrato, né, esse tipo de vegetação, está presente aonde? No norte e no noroeste do Mato Grosso, que é justamente uma região de clima equatorial. E é aquilo que eu já comentei, latitude mais baixa, proximidade muito grande com a região norte, né, configurações climáticas semelhantes. Tá? Então, é uma porção ali do centro-oeste, né, porção norte e noroeste do Mato Grosso, que possuem características muito semelhantes com a região norte. Perfeito? Então, óbvio que aí nós vamos ter uma vegetação de floresta amazônica. Tá? Outro tipo de vegetação é a vegetação de campos limpos, que a comunidade local costuma chamar de campos de vacaria também, tá? Então, campos limpos e campos de vacaria são dois nomes diferentes para o mesmo tipo de vegetação. Como que é essa vegetação? Basicamente, gente, gramínea. Vegetação baixinha, gramíneas, né? É presente ali no sul do Mato Grosso do Sul, tá? E é isso, né? Campos limpos, o próprio nome já diz, é um campo limpo. Limpo por quê? Porque não tem árvores, porque não tem tantas estruturas com uma altura muito significativa. É basicamente gramínea, tá? Você olha assim para o horizonte e é a mesma coisa. É o horizonte com um tapetão verde que vai até o final, tá? É basicamente isso. Um outro tipo de vegetação, e essa que é fundamental, que é a vegetação de Pantanal. Tá? Fica ali entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. É a maior planície inundável do planeta. Eu vou repetir, porque o Pantanal está em voga recentemente e vocês têm que saber sobre o Pantanal. Vocês têm que saber. É um dos maiores, é um dos biomas mais importantes do país de vocês e do mundo. Vocês têm que saber sobre isso. É a maior planície inundável do planeta. E não só é a maior planície, como também é um complexo e heterogêneo ecossistema. Não entendi, professor. É o seguinte, lá no Pantanal, nós encontramos espécies vegetais de quase todas as formações vegetais brasileiras. Então, no Pantanal, você encontra vegetação de caatinga, você encontra vegetação de cerrado, você encontra vegetação de floresta amazônica, você encontra quase todos os tipos de espécies vegetais pertencentes aos biomas brasileiros. Então o Pantanal ele não é só a maior planície inundável do mundo, ele é um ecossistema extremamente complexo e heterogêneo. Quando a gente pensa numa queimada num espaço como esse, a perda biológica é gigantesca. Gente, não nasce, né, um Pantanal em qualquer outro lugar do mundo. Não é assim. O Pantanal só existe enquanto tal porque ele está em uma região que geomorfologicamente, agora foi. O que isso quer dizer? É uma região que tem um relevo mais baixo, é uma região geomorfologicamente, gente, não está saindo a palavra, mas rebaixada, por conta de um episódio que aconteceu há milhões de anos, né, que tornou essa região mais aprofundada. Tá? Então você soma essa estrutura geológica à questão de ali nós termos a presença da bacia do Rio Paraguai, ou seja, temos o Rio Paraguai junto dos seus afluentes. O que são rios afluentes? Novamente, são aqueles rios que se comunicam com o rio principal. Então no Pantanal nós temos o canal principal, né, o rio principal, que é o Rio Paraguai, e todos aqueles, ou pelo menos grande parte daqueles rios que se comunicam, que alimentam
e são alimentados pelo Rio Paraguai. Isso quer dizer que nos momentos de cheias desses rios, eles vão inundar aquela região. Então, olha só, tem a estrutura geomorfológica, agora foi, tem a questão dos rios que passam ali, tem a questão de estar numa região que por conta disso tem um clima, né, interessante para que tudo isso se desenvolva. Porém, você tem uma relação ali muito interessante e complexa entre um clima que deveria ser mais seco, com a umidade trazida por todos esses corpos hídricos. E por conta dessa loucura que é a estrutura do Pantanal, você tem uma série de vegetações características de quase todos os biomas do país de vocês. E vou dizer mais, essa região, assim como a floresta amazônica, naturalmente não pega fogo. Não pega. Se está pegando, é porque alguém tacou. Eu quero que isso fique bem nítido na cabeça de vocês. A Amazônia é a floresta mais úmida do planeta. E o Pantanal é a maior planície inundável do planeta. O que quer dizer que ele é úmido pra caramba também. Não deveria pegar fogo. E se, por acaso, em algum momento, durante o período de seca, alguma árvore pegar fogo, não tem que sair alastrando esse fogo pelo bioma inteiro. Não faz sentido do ponto de vista biológico, do ponto de vista fitogeográfico. Não faz sentido, porque não é assim que acontece. Se os dois estão pegando fogo, foi porque alguém tacou fogo e realmente tacaram fogo no Pantanal e na Amazônia. Ponto final. Então, espero ter ficado claro para vocês o porquê que o Pantanal ele é tão heterogêneo, porquê que ele é tão complexo, porquê que ele é tão fundamental, não só para o país de vocês, como para o planeta de vocês. E o porquê que é impossível, eu vou falar de novo, impossível que queimadas como as que estão ocorrendo nesse momento, tanto no Pantanal como na Amazônia, são impossíveis de acontecer. Tá? E só acontecem se alguém vai lá e taca fogo. E aliado a isso, também temos a questão da mudança climática. Porque se são ambientes extremamente úmidos, a pessoa tacar fogo vai influenciar. Porém, a gente está vivendo um ano atípico, desde 2019, na verdade. A secura está muito maior do que existiu em anos anteriores. Ou seja, você tem em conjunção pessoas que não acreditam na mudança climática atacando fogo em biomas extremamente importantes para o país delas, para o planeta delas. E junto disso, um ano com uma secura atípica, que faz com que esse fogo aumente ainda mais. Então, o que explica as queimadas no Pantanal e na Amazônia? Ação antrópica, ou seja, a ação do homem, em conjunção, somada ao efeito estufa, que também é culpa do homem. Para ser mais específico, culpa do agronegócio e das indústrias. Beleza, gente? Vamos continuar. O próximo tipo de vegetação que nós temos ali na região centro-oeste é a mata de galeria, né? Que é a mata que fica ali, ó, no entorno dos leitos dos rios, que é fundamental também. Por que é fundamental? Porque é uma mata que segura com suas raízes, né, as margens, os leitos dos rios, né? Não permitem que esses leitos sejam modificados. Professor, por que isso é importante? Pelo seguinte: se não tiver ali a mata segurando essas margens, o material detrítico, os sedimentos, o lixo que está ali do lado de fora, pode cair para dentro do rio. E essa mata também é fundamental para a manutenção da umidade dentro desses rios, já que a água, quando bate no solo,
ela não é absorvida num passe de mágica, como se fosse um Gasparzinho, um fantasma. Não. Ela se utiliza das estruturas já postas que facilitam esse processo de infiltração. No caso da vegetação, o caminho desenvolvido no solo pelas raízes dessas vegetações. Se você desmata as matas de galeria, o que acontece? Todo material sedimentar do lado de fora cai para dentro do rio. Vai se acumulando, até que cria-se uma barreira para essa vazão, para essa água. Esse processo de formação de barreira de sedimentos, nós chamamos de assoreamento dos corpos hídricos. Por que isso é ruim? Porque o rio ele tem um caminho. E se ele tem um caminho, quer dizer que essa umidade vai passar por várias regiões do país. Se tem uma barreira no meio, não vai passar mais. O que quer dizer que em outras porções desse rio nós vamos ter o quê? Secas. Coisa que acontece muito no Brasil, porque desmatam as matas de galeria para colocar plantação de banana, de qualquer outra coisa focado para o agronegócio. Ou retiram a água de dentro dos corpos hídricos para as plantações, essa vazão vai diminuindo, tem um processo ali de acúmulo de sedimentos, também vamos ter assoreamento. Mas focando na mata de galeria, é essa vegetação que fica no entorno dos rios e que mantém o rio como ele é, que mantém a estrutura do rio como ela é. Tranquilo, gente? Outro tipo de vegetação que nós encontramos na região centro-oeste é a floresta tropical. E aí, quando a gente pensa na floresta tropical, são pequenas manchas, tá? São pequenas manchas de floresta tropical. E aí elas já aparecem no sudeste de Goiás, na porção oriental do Mato Grosso do Sul. Perfeito? Vou falar agora um pouquinho sobre o relevo. Basicamente, nessa região nós vamos ter dois tipos de relevo. Já aviso que vamos ter algumas ramificações, tá? Mas o forte, né, os relevos mais presentes são justamente as chapadas e os planaltos. Inclusive, uma das ramificações que eu já vou adiantar, que são as depressões, elas ficam entre os planaltos e as chapadas, ou seja, meio que são derivações dessas outras formas de relevo. Sacaram? Então, e a planície também. Mas, os dois tipos de relevo que caracterizam a região centro-oeste são as chapadas e os planaltos, por mais que existam algumas ramificações. Tá? Vamos lá. As chapadas são a forma de relevo reinante, são as mais presentes na região. E o planalto, né, os planaltos se fazem presentes ali, só que em menor abundância. Então, o que você mais vê ali na região do centro-oeste são chapadas. Tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Planaltos e chapadas da bacia do Paraná, tá? São compostos por rochas basálticas, tá? Ou seja, rochas derivadas de um processo vulcânico, perfeito? Também em eras geológicas muito antigas, e por conta, né, desse derramamento de basalto, que foi cristalizado, ou seja, foi resfriado, e ao longo do tempo geológico foi se formando ali solo, nós temos um solo ali que é extremamente famoso e importante na história do nosso país, que é o solo de terra roxa, que possui uma fertilidade natural muito alta, tá bom? E é característico ali da porção sul da região centro-oeste, tá? Então, os planaltos e chapadas da bacia do Paraná estarão ali no sul da região centro-oeste. E aí, como exemplos, podemos falar das serras do Maracaju, do Maracaju e Caiapó, né? São duas serras importantes ali dessa região. Um outro exemplo que podemos dar são os planaltos e chapada dos Parecis, né? Que daí não tem muito o que falar sobre eles, é basicamente dar exemplos mesmo, né? Serras de Formosa, serras do Tombador, serra
Nossa, a letra aqui tá muito ruim, gente. Desculpa. Não tô entendendo minha letra. Mas é isso, são alguns exemplos só, tá? Serra Formosa, Serra do Tombador, Chapada dos Parecis, beleza? Não tem tanta coisa para falar sobre eles, são mais os exemplos mesmo dessa porção de relevo, tá? Dessas porções de relevo. Temos também os planaltos e serras de Goiás e Minas, né? Que aí são terrenos cristalinos, tá? Também uma formação, né, vulcânica, cristalina, que ao longo do tempo foi sendo resfriada, enfim. Alguns exemplos que nós temos são Chapada dos Veadeiros e Serras dos Pirineus e Dourada. Perfeito? Professor, eu preciso saber desses exemplos? Óbvio que não, tá? Não precisam saber desses exemplos. O que vocês precisam ter em mente é que a base, né, geomorfológica da região, o relevo, né, as estruturas de relevo mais presentes no centro-oeste são chapadas e planaltos. Ponto. Só estou aqui dizendo quais são para vocês terem em mente alguma coisa, tá? Vocês não ficarem, né? Se alguém falar, Chapada dos Veadeiros fica onde? Vocês vão saber onde é que tá, beleza? Uma ramificação desse relevo, né, dessas estruturas de relevo, são justamente as depressões, que as depressões ficam entre os planaltos e nas chapadas, ou seja, entre uma chapada e um planalto tem uma depressão no meio, perfeito? Que basicamente só existem enquanto tal pelo seguinte: o material, né, que está em cima dos planaltos e das chapadas vão sendo transportados, vão sendo carreados pelo vento, pela chuva, enfim, e vão sendo depositados, né? E aí nessa região em que esses materiais são depositados, a gente vai tendo a presença de quê? De uma erosão muito forte, né? E um rebaixamento também desse terreno, formação de depressões. Tá? Então, entre um planalto e uma chapada, tem uma depressão no meio. E aí, alguns exemplos de depressões, né? Depressão Cuiabana, a depressão do Alto Paraguai, Guaporé, a depressão de Miranda, são alguns exemplos de depressões dessa região. Temos também a planície do Pantanal. É uma região mais rebaixada, como eu já comentei com vocês, é uma região plana. Tem um geógrafo muito importante no Brasil e no mundo que se chama Aziz Absaber. E Absaber dizia que a real planície é aquela formada a partir de rios. Ou seja, os rios, uma certa porção, né, das suas estruturas, eles começam a depositar materiais. Inclusive, durante os períodos de cheias desses rios, quando as suas águas transbordam, né, esses canais, nós temos uma deposição ali de tudo que está dentro do rio. Beleza? E aí, ao longo do tempo geológico, vão se formando planícies. Então, por isso, Absaber falava, as reais planícies são aquelas formadas a partir da deposição de materiais feitos por rios. E o Pantanal não é uma região marcada pela bacia do Rio Paraguai, ou seja, o Paraguai e os seus afluentes. Entenderam? Por que é uma planície? É só pensar, um monte de rios passando ali. Qual é o relevo ali do Pantanal? Pelo menos na região mais baixa, uma planície. Como a gente já viu em aulas anteriores, o Pantanal é dividido em estratos, tá? A gente tem uma porção mais alta, inclusive. Só que, quando eu estou falando da planície do Pantanal, eu estou falando dessa região, né, que é a maior planície inundável do mundo, que nós encontramos uma pluralidade de vegetações muito alta, tá? Onde nós temos a bacia do Paraguai, beleza? É nessa planície de mais ou menos 150 mil quilômetros quadrados. Se estende ali do Paraguai, e ali, né, essa região, né, a planície do Pantanal, quando está presente no Paraguai, recebe o nome de Chaco. Quando alguém falar do Chaco paraguaio, ele está falando da planície do Pantanal, que, porém, por estar no Paraguai, recebe um outro nome. E aí, a partir do momento que a gente adentra o território brasileiro, né, com essa estrutura de relevo, com essa planície, aí mudamos o nome de Chaco para planície do Pantanal. Perfeito?
É basicamente isso. Falo agora um pouquinho sobre a hidrografia da região centro-oeste. Essa região é conhecida como a caixa d'água do Brasil. Preciso comentar que ela é importante? Será que a umidade vinda da região centro-oeste é importante? Será que as queimadas que ocorrem nessa região vão impactar o país a longo prazo? Será que o fato do agronegócio ter destruído o cerrado a ponto de só sobrar 5% da mata original de cerrado vai impactar no Brasil a longo prazo? Será que já não está impactando? Isso tudo e muito mais a gente vai ver na parte 3 da nossa aula.